Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aí. Me chamo Marcelo Lucas, sou ali do Centro Espírita Isaac Lima, no Calçadão de Campo Grande, e venho atender aí o pedido dessa casa de amor, né, para mais uma reflexão dentro do nosso Pentateuco kardeciano, né, mais umas lições do nosso querido Mestre Jesus, das leis divinas, e a gente hoje vai fazer uma reflexão sobre o Código Penal da vida futura, né? Mas antes da gente começar, a gente vai ler aí uma página de preparo, não é isso? Para depois fazer a nossa prece. O livro que a gente vai usar é o livro Caminho Seguro, de Lorival Lopes, né? Que tem a mensagem Casa Interior. Como está a sua casa interior? Claro que você deseja uma casa interior linda, confortável, arejada e resistente a todos os males. E é assim que deve ser. Para tal, faça o bem. Corrija-se quando em erro. Trabalhe com alegria. Aproveite as boas emoções. Ore com fé. Desenvolva esperanças. Se os outros fazem o mal, não os siga. A você eles não conseguem atingir se relevar os maus tratos. Mas se vingar, a sua vingança permanecerá viva dentro de você, como uma pedra no sapato. Edifique a sua casa sobre a rocha. Ensina o Senhor Jesus. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer imensamente por essa oportunidade de estudo, de reflexões, que possamos sempre tomar conta da nossa casa interior, para que ela possa se tornar cada vez mais pura, que possamos eliminar mágoa, ressentimentos, tristezas, rancores, e deixar entrar só alegria, amor, esperança, fé, para que possamos realmente nos tornar homens melhores e nos conduzir à nossa tão almejada felicidade. Que o nosso interior possa ser cada vez mais lapidado, com nossa boa vontade e com nossa perseverança. E rogamos ao Mestre Jesus e a Deus nosso Pai, que nos forneça as ferramentas necessárias para manter a nossa casa interior limpa, arejada e voltada somente para o bem. Muito obrigado, Senhor, pela essa divina oportunidade de conhecer as Tuas mensagens, e que possamos a cada dia nos fortalecer mais e mais
na seara do bem, na seara do amor. Muito obrigado, Senhor, que fiquemos em paz. Que assim seja. Bom, amigos, a gente vai falar, né, desse tema, que é o Código Penal da Vida Futura. E quando a gente fala em Código Penal, né, o que a gente pensa logo em crime, né, em lei que pune alguém, né, e que se não cumprir, seremos punidos, seremos presos, trancafiados numa cela de cadeia, né? A gente pensa logo nessas coisas, né? Mas quando a gente vê aqui no céu e inferno, que é onde está aqui na primeira parte, no capítulo 7, que fala das penas futuras, nesse subtítulo, o Código Penal da Vida Futura, a gente começa a questionar algumas coisas e pensar e refletir mesmo que Código Penal é esse? E a gente começa a se remeter à lei divina. A gente estuda Espiritismo, a gente estuda, né? A gente está sempre aí estudando. E a gente sabe que Deus é soberanamente justo e bom. E que Ele nos criou para a nossa felicidade. Então a gente fica pensando, né? Quando a gente fala lá nos atributos de Deus, que Ele é onipotente, onipresente, soberanamente justo e bom, né? E a gente acredita em tudo isso porque é o ser superior, né? Que o Pai de todos nós, que criou tudo, então que Ele tem esse poder. Então é um ser, né, que está em todos os lugares, que sabe de tudo, que vê tudo, que uma folha não cai da árvore sem o consentimento dele. Então a gente fica pensando que esse Deus é um Deus Pai, é um Deus de amor, e que realmente nos criou para a felicidade. E que como um Pai, Ele precisa ser justo. Ele precisa ser realmente, não pode ter dois pesos e duas medidas para com ninguém. Então para isso existe a lei divina. E nessa lei divina, precisamos cumpri-la até o último pingo no i, né? Para que a gente possa realmente nos considerar dignos dessa lei, né? Então, quando a gente fala em Código Penal da Vida Futura, a gente precisa pensar no seguinte: somos criados simples e ignorantes. E somos criados, né, nessa condição para que a gente possa ir experimentando, vivenciando aqui na Terra, né, ou em qualquer outro lugar que recebam espíritos nessa condição de simples e ignorantes, para que a gente possa crescer, evoluir, né? Então, como a gente ainda é imperfeito e passando do pressuposto, pensando no pressuposto que a gente está no mundo de provas e expiações e que nessa escala, né, para alcançar a felicidade, ainda estamos mais voltados para o mal do que para o bem, então a gente para pensar que a gente erra muito, que a gente ainda comete muitos delitos, porque ainda não extirpamos do nosso coração, né, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a própria maldade. Então, quando a gente pensa nesse Código Penal da Vida Futura, a gente precisa pensar nisso, nas nossas imperfeições, e pensar na justiça e bondade de Deus, que não pode ter dois pesos e duas medidas com as suas criaturas, com seus filhos. Então, a lei existe, a lei divina existe para isso, para que a gente possa se orientar em como alcançar a felicidade. Aqui na Terra a gente tem as leis do homem, né, que servem para que a sociedade possa se organizar da melhor forma possível e para que o caos não se estabeleça.
As leis humanas, elas servem para conduzir as sociedades. E cada sociedade, né, cada país, cada nação, ela tem as suas leis de acordo com o povo que ali habita e das necessidades que ali existem, né? E então a gente vê aí, né, que em cada região no mundo aí a gente tem leis diferentes das nossas aqui do Brasil e assim vai. Mas essas leis são necessárias para que haja uma ordem social, para que as pessoas não façam aquilo que elas querem fazer. As leis humanas, elas dão um certo trave no homem para que ele realmente tente seguir uma linha melhor, porque ninguém gosta de ficar preso, ninguém gosta de responder a um processo, né? Então, as leis servem para isso, para dar um norte na sociedade. As leis divinas servem para nos dar o norte para alcançar a felicidade. Que Deus nos criou simples e ignorantes e fadados à felicidade, né? Fadados à felicidade, né? Então nós fomos criados para ser felizes, mas precisamos conquistar essa felicidade. E para conquistar essa felicidade, a gente precisa realmente seguir essas leis divinas. E quando não seguimos essas leis divinas? A gente quando vem para a Terra, né, a gente vem dotado de livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele nos deixa fazer aquilo que acharmos melhor para nós. Mas nem sempre aquilo que a gente julga ser melhor para nós é o melhor, né? Devido ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, à nossa vaidade e tudo mais, esses entraves que ainda temos, metemos os pés pelas mãos e saímos da linha reta dessa lei divina. As nossas imperfeições ainda fazem com que a gente trilhe caminhos diferentes dessa lei divina. E aí precisamos realmente retornar para esse caminho da lei divina. Então, quando a gente fala em código penal da vida futura, esse código penal ele varia muito, né, de pessoa, de espírito para espírito. Vai depender sempre do que foi feito, de como foi executado a sua estadia aqui na Terra, a sua passagem aqui na Terra. Então vai depender de muito das nossas ações, né? A gente precisa entender isso. As nossas ações vão determinar a nossa felicidade ou infelicidade, né? Então, como a gente tem o livre-arbítrio de fazer o que a gente julgar, né, achar que pode fazer, a gente tem por trás disso aí também a lei de causa e efeito, né? A semeadura é optativa, mas a colheita é obrigatória. Então a gente precisa perceber o que estamos semeando. Se semeamos paz, amor, alegria, iremos colher paz, amor e alegria. Se semeamos discórdia, rancores, vinganças, raivas, iremos colher na mesma moeda. Então a lei divina é muito clara com relação a isso. Nós temos o livre-arbítrio, mas também a lei de causa e efeito, né? E a lei de causa e efeito, ela nos proporciona justamente esse entendimento de que aquilo que fazemos tem sempre a sua consequência. Então, se fazemos o bem, temos consequências boas. Se fazemos o mal, temos consequências ruins. E isso é soberanamente justo e bom, né? Porque se temos uma lei divina perfeita, e se Deus nos cria para a felicidade, se estamos todos fadados à felicidade, essa felicidade precisa ser conquistada. A cada dia, a cada passo, deverá ser dado
um passo positivo dentro da lei divina para que a gente possa ir chegando a essa perfeição. Tem a passagem do Evangelho, que é aquele do homem de bem, é o que eu mais gosto, né? A passagem que eu mais gosto do Evangelho é aquela passagem do homem de bem, e que em uma página e meia, né, 3 laudas, eu acho que, né, o texto do homem de bem, ele fala várias coisas que é necessário um homem de bem ter, o que o homem de bem tem. E você vai lendo aquilo, né, vai se enchendo assim de vontade, né? Caraca, eu tenho que fazer isso vai ser um homem de bem. E quando ele chega lá no final do texto do homem de bem, ele grifa assim: não ficam aqui resumidas todas as características do homem de bem. Porém, aquele que tentar se enquadrar em todas essas que aqui foram escritas, no caminho estará para alcançar a felicidade, a perfeição. Olha que coisa. Naquele texto do homem de bem, tem tanta coisa que nós não fazemos ainda, e ali não está resumido todas as características do homem de bem. Então, quanto que a gente precisa trabalhar? Isso. A felicidade, ela está ligada diretamente àquilo que fazemos. Existem espíritos que entendem isso com mais propriedade e que chegam nessa perfeição, nessa felicidade mais rápido. Outros não conseguem entender e demoram mais. A ideia é mais ou menos assim, como eu cometi 10 infrações, eu vou sofrer mais do que aquele que cometeu 4 infrações. Vamos colocar assim, a grosso modo, né? Então, a nossa felicidade, ela está atrelada às nossas ações, aquilo que fazemos. Então, a felicidade depende única e exclusivamente de si mesmo. E a gente precisa entender isso. A minha felicidade não está atrelada no outro, está atrelada a mim. Então, fazer o bem, procurar sempre ser útil, procurar não causar intrigas, procurar ver no outro um irmão, isso são ações que estão na lei divina e que a gente precisa seguir. E a gente já tem entendimento suficiente para entender isso. Então, esse Código Penal da Vida Futura é uma coisa muito individual. É de cada um. Cada um vai impor a si, né, o andar mais rápido ou o andar mais devagar, dependendo das nossas ações. Né? Ainda existem pessoas que conseguem, né, se vencer a si mesmo e conseguem se transformar um pouco, mas se isolam, preferem não ter contato com o outro para que não entre, para que não caia em tentação, para que não erre. E isso é deixar de fazer o bem, né? Deixar de fazer o bem é fazer o mal. Não cometer o mal, se isolando de todos, não é fazer o bem. Então a gente precisa estar em interação o tempo todo, porque o outro vai nos ajudar a nos construir, a construir essa felicidade. A nossa felicidade não está atrelada no outro, mas as nossas ações para com o outro e com o mundo é que determinam a nossa felicidade. Né? E quando a gente fala que a gente está fadado à felicidade, é porque a gente vai cansar de sofrer. Chega um ponto da nossa jornada evolutiva que a gente cansa de sofrer. O sofrimento é tão grande, tão grande, tão grande, que a gente eleva o pensamento a Deus, né? E roga para esse ser superior nos ajudar. Quando a gente está livre da carne, que a gente retorna à pátria espiritual, os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas ficam extremamente mais amplas.
Então, o nosso sofrimento é muito grande quando a gente percebe que a gente fez tanta coisa errada, e que a gente, quando chega na espiritualidade, aquelas emoções brotam com tanta força que o nosso sofrimento é muito grande. Mas ainda existem espíritos que ainda se comprazem com essa dor, acham que Deus foi injusto, que dentro do seu orgulho, da sua vaidade, do seu egoísmo, não conseguem se ver errados, conseguem se ver injustiçados, e o sofrimento cresce cada vez mais. Mas chega um ponto que o despertar vem, porque a dor é muito grande, o sofrimento é muito grande. E como somos filhos de Deus, temos a centelha divina dentro de nós, temos um pedacinho de Deus dentro de nós, e essa centelha divina ela começa a gritar. E a gente começa o trabalho de despertar. Então, quando a gente fala que a gente está fadado à felicidade, é porque realmente essa é a promessa de Deus, nosso Pai, de nos criar simples e ignorantes, destinados à felicidade. Mas saímos do caminho pelas nossas imperfeições, então demoramos mais para chegar a essa felicidade. Então, a gente precisa entender que as nossas ações fazem tudo. Que a lei de causa e efeito, ela está presente em tudo. Que cada ação, boa ou má, ela reflete uma consequência. Então, que a gente possa construir o bem, construir o amor, construir tudo isso que ainda falta muito no mundo. Estamos indo para uma condição de regeneração, de mundo regenerado, onde o bem vai prevalecer sobre o mal, mas ainda vai existir o mal. Mas o bem vai começar a aparecer. O bem precisa aparecer em todos os instantes. O bem precisa começar a ser mais solto, não tímido. Então, quando a gente pensa que cada ação nossa tem uma reação, a gente começa a pensar que a gente precisa começar a mudar as nossas atitudes. E mudar as atitudes significa olhar para dentro de nós, fazendo uma reflexão, uma autoanálise de como estamos vivendo. E como queremos determinar esse código penal da vida futura dentro de nós. Porque cada ação fora das leis divinas vai gerar um resgate, vai gerar um sofrimento. E quando a gente sai da lei, a gente sofre. E cada sofrimento vai gerar emoções dentro de nós. E através dessas emoções, a gente vai se perder ou a gente vai se encontrar. E se perder é aumentar mais ainda o sofrimento, é se distanciar mais ainda dessa felicidade. E quando a gente entende que a gente errou e que a gente cometemos um erro e nos arrependemos sinceramente dele, a gente está no caminho para alcançar essa felicidade. Porque a gente precisa se arrepender do erro, a gente precisa expiar esse erro, né? E a gente precisa se renovar. Não é isso? Então, quando a gente estiver fazendo essa autoanálise, a gente perceber o quanto de errado que ainda somos, e a gente perceber aquilo que a gente ainda peca muito, tentemos fazer o oposto. Tentemos modificar esses erros para que a gente possa realmente ir trilhando o caminhar para essa felicidade. Não coloquemos esse caminhar no bem longe de nós. Ele está dentro de nós. Essa capacidade de sermos bons, porque somos filhos de Deus e temos a centelha divina, essa capacidade de sermos bons está dentro de nós. Precisa ser despertado dentro de nós.
Então, quando Deus fala que a gente está fadado à felicidade, é porque Ele botou bondade dentro de nós. E a gente tem Ele dentro de nós. Então, nós somos capazes de realmente fazermos o bem. Então, que a gente comece a construir isso. Que a gente comece a construir esse caminhar para que a gente possa realmente se conduzir no mundo melhor. Se conduzir no caminhar melhor. Né? A gente acha que basta a gente não fazer o mal, que é o suficiente para a gente alcançar a felicidade. Mas quando a gente simplesmente não faz o mal, mas não faz nada para fazer bem ao próximo, a gente está errando da mesma forma, não é verdade? Então, não basta não fazer o mal, precisamos praticar o bem, precisamos vivenciar esse bem. O mundo está carente de amor, está carente de paz, está carente de felicidade, e nós todos temos essa capacidade de doar tudo isso. E a gente transformar todo o sofrimento em paz. Quando a gente se determina a mudar, uma leva de espíritos benfeitores se aproximam de nós e nos estimulam, nos dão força para que a gente continue nesse caminho. Então quer dizer que quando eu não estou com vontade de fazer o bem, eles não estão próximos da gente. Estão. Mas quando a gente não está propício a fazer o bem, eles estão perto de nós, mas nós não conseguimos percebê-los, porque estamos muito voltados para nós mesmos, para a nossa vida, para as nossas ações, para o nosso egocentrismo. Agora, quando a gente realmente entende que fazer o bem nos conduzirá num caminho melhor, mais feliz e mais tranquilo, a gente começa a perceber que à nossa volta existe um monte de irmãos espirituais, tanto encarnados quanto desencarnados, torcendo e lutando com a gente, para que a gente possa realmente conquistar esse mundo melhor. Então, gente, a gente precisa entender que temos a lei de causa e efeito, que determina o nosso caminhar para a felicidade. As nossas ações determinam o que seremos lá na frente, né? E aqui, no final do texto do Céu e Inferno, ele fala assim: em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nesses 3 princípios. O sofrimento é inerente à imperfeição, ou seja, o sofrimento vem devido à nossa imperfeição. Então tenhamos coragem para aceitar isso, que ainda somos imperfeitos, a coragem para perceber essas imperfeições e a coragem para modificá-las, porque o sofrimento vem da nossa imperfeição. Quando chegarmos à perfeição, não teremos mais sofrimento. Mas precisamos... mas isso está muito longe? Está perto da gente. Basta a gente perceber isso, aceitar e trabalhar para modificar. Segundo, toda imperfeição, assim como toda falta dela, promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos, e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Então, toda imperfeição, ela precisa ser trabalhada. Toda imperfeição vai gerar sofrimento. Toda imperfeição vai gerar uma consequência. Mas, se entendermos isso
e lutarmos por modificar as nossas más inclinações, a gente vai estar mais perto dessa felicidade e mais perto desse mundo, dessa perfeição que Deus prometeu a nós. Então, precisamos trabalhar as nossas imperfeições. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade, a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Então, nós somos capazes de modificar. Nós somos capazes de transformar a nossa vida. E transformemos. Transformemos porque a transformação pelo amor é a calma do nosso coração. É a tranquilidade do nosso caminhar. Então façamos com que a gente realmente a gente trabalhe essa transformação moral. Porque através dessa transformação moral iremos mudar o mundo. E mudar o mundo é alcançar a perfeição. Que possamos trabalhar sempre juntos, gente. Pensando em Deus, acreditando que Deus é essa bondade, é soberanamente justo e bom, que não tem dois pesos e duas medidas com as suas criaturas, e que a justiça dele é a nossa educação, e que cada sofrimento que a gente impõe a nós mesmos através das nossas imperfeições, e que as consequências dessas imperfeições é o meio de nos educarmos. O sofrimento é um grande educador da nossa existência, do nosso caminhar. Então tenhamos entendimento que só sofremos porque ainda somos imperfeitos e nos mantemos nessa imperfeição. Então temos a coragem de mudar, a coragem de perceber dentro de nós tudo isso que precisamos mudar e mudemos para melhor, mudemos para o bem. Sigamos com Deus, acreditando na bondade e justiça dele, porque ele sabe muito melhor do que a gente, do que necessitamos, do que precisamos. Então nos entreguemos a ele, nos entreguemos a esse Pai divino, e que deixe ele nos influenciar no melhor caminhar, que possamos manter a nossa mente sempre sintonizadas com Deus, para que possamos enxergar o melhor caminho a seguir e fazer dessas penas futuras, desse código penal, o mais brando possível, o melhor possível, o mais suave possível, dentro das nossas limitações e imperfeições que ainda temos, mas que somos capazes, com certeza, de modificar. Fiquemos em paz, meus irmãos. Temos a certeza que Deus está conosco, olhando por cada um de nós e rogando por nós. E nos colocando sempre no melhor caminho, nos dando todas as ferramentas que necessitamos para essa transformação moral que precisamos realizar. Mas depende de cada um de nós. Depende das nossas ações no bem. Depende de nossas ações no amor. Fiquemos em paz. Convido vocês agora para a nossa prece final, agradecendo demais esse momento, né? E contando que cada um aqui assistindo possa estar com o seu coração em paz e em luz. Elevemos o nosso pensamento a Deus, agradecendo a Deus por tudo isso. Agradecemos pelo amor, pela companhia e pela força que nos conduz a cada dia no bem e no amor. Obrigado, Senhor, por tudo que nos dás, por tudo que nos proporciona a cada instante. Por cada instrumento de educação que nos proporciona, para que possamos entender por que sofremos, por que passamos por determinadas situações. Rogamos por todos aqueles que sofrem, tanto encarnados quanto desencarnados, para que todos possam conhecer a Tua luz e o Teu amor, para que todos nós conheçamos, sim, essa luz e esse amor que nos cobre, que nos ilumina a cada instante. Nos fortaleça, Senhor, nos dê todas as ferramentas necessárias para a boa condução da nossa vida, e que tenhamos dentro do nosso coração
paz, amor e alegria para doar. Obrigado, Senhor, mais uma vez por tudo e que tenhamos paz e luz. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês e que fiquemos todos em paz hoje e sempre. Tá? Papai do Céu abençoe vocês todos.